Vamos fazer a leitura do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, e nós te agradecemos pelo privilégio de ouvi-la mais uma vez hoje. Senhor, nós continuamos te pedindo que o Senhor dirija esse momento, como nós louvamos aqui, que o Teu Espírito tome conta do nosso agir, nós nos rendemos a Ele, que Ele fale aos nossos corações, que Ele tenha total liberdade aqui nesse momento, trazendo uma mensagem da parte do Senhor, para que nós possamos ser edificados. Por isso eu me coloco à Tua disposição, meu Deus, que eu fale somente aquilo que parte do Teu coração, e que o Teu povo possa receber essa boa palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, eu creio que você vai compartilhar da mesma opinião que eu. É muito bom ter a companhia de pessoas inteligentes. Eu, particularmente, gosto muito disso. Eu sempre tive como uma estratégia de vida, desde bastante pequeno, no colégio. Eu sei das minhas limitações, mas eu sempre desejei, sempre tive vontade de ficar próximo dos inteligentes. Eu nunca fui um aluno muito dado à bagunça, nunca gostei de ficar com a turminha que fazia a algazarra na sala. Eu, muito pelo contrário, sempre fui aquele menino que, por não enxergar quase nada, sempre sentei nas primeiras cadeiras, e eu sempre gostei de ter a companhia dos inteligentes. Eu procurava me aproximar deles, porque eu, sabendo das minhas fraquezas, eu sabia que colando neles, eu absorveria alguma coisa, eu conseguiria aprender com eles, eu acreditava que eles iriam contribuir em alguma coisa comigo. Não só
na escola, e com isso eu ganhei fama de ser CDF, não porque fosse coisa alguma, mas porque desejava somente estar perto dos inteligentes. Na faculdade, e eu tinha fama de CDF na escola, na faculdade eu descobri que eu era o mais miserável de todos. E aí foi mais necessário ainda me juntar com os mais inteligentes, para ver como eles faziam, como estudavam, para eu conseguir pegar carona, né, e conseguir chegar ao final. Mas sempre foi a minha estratégia, e eu sempre gostei de estar perto de pessoas inteligentes. É muito bom, prazeroso, você conhecer alguém, conversar com pessoas que conhecem de várias áreas da vida, né? Científicas, humanas, ou seja, de várias áreas do conhecimento, e ali conversar com elas, então, obter algum conhecimento. Para mim, é muito prazeroso. E, diferentemente do que muitos pensavam até antigamente, que o cristão ele era inculto, que o crente era tapado, né, analfabeto, eu acredito, e a Bíblia confere isso, que ter sabedoria secular não é pecado. Não é errado você ter o conhecimento. Não é necessário que para ser crente que você seja tapado, que você seja inculto. Não, isso não é verdade. Veja o que diz Provérbios, capítulo 10, versículo 14. Lições de vida para nós, partindo do coração de Deus. Provérbios, capítulo 10, versículo 14, diz assim: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Ou seja, os sábios, eles entesouram conhecimento. Eles consideram algo tão valioso que eles guardam para si e desejam obter mais e mais, não somente conhecimento da palavra de Deus, mas conhecimento secular, conhecimento humano. E eles consideram isso, a Bíblia diz isso, que eles entesouram o conhecimento, mas a boca do estúpido, do nécio, é uma ruína iminente. Ou seja, quanto menos conhecimento você tiver, mais iminente é a sua ruína. Então, irmãos, Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, ele era bastante qualificado com relação a isso, porque Paulo não era nenhum ignorante. Paulo, com certeza, detinha muito conhecimento secular. Ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel. Ele, na carta aos Gálatas, diz que ele se avantajava em muito com relação ao judaísmo dentre os demais. Ele também, aos Filipenses, diz algo semelhante, que com relação à lei ele era zeloso, ele era conhecedor. Então, Paulo, ele não era alguém ignorante, que ele não pudesse, na sua explanação, na sua pregação, falar com eloquência, falar com conhecimento, não é? Paulo, então, com certeza, ele tinha muito conhecimento secular. Mas, quando ele escreve à igreja de Corinto, você leu aqui comigo o caráter da pregação de Paulo, o conteúdo da pregação de Paulo. E a cidade de Corinto, ela era também muito influenciada pela filosofia grega. Pode-se dizer que a cidade de Corinto era muito próspera financeiramente, culturalmente bastante arrogante, não é? Em termos de conhecimento, ela era bastante arrogante, mas uma cidade importante, onde havia um porto, e ela tinha muito dinheiro. Então, era uma cidade que, do ponto de vista de riqueza e de conhecimento, ela era altiva, e moralmente era uma cidade decadente. O liberalismo que ocorria na cidade de Corinto, a depravação, era algo aterrorizador. Então, Paulo escreve a uma igreja numa cidade que tinha muita influência dos filósofos gregos. E Paulo, então, faz questão de dizer a eles qual deveria ser o caráter de uma pregação genuína. E eu creio que isso traz ensinamento para nós hoje.
Porque pregar a palavra não é uma missão só minha, ou do pastor Maurício, ou do pastor Paulo. Pregar a palavra é obrigação sua também, amém? Então, como deve ser uma pregação, o que deve conter uma pregação, nos momentos em que nós formos falar a alguém, o que ela deve conter? Paulo, então, escreve a essa cidade, que era muito altiva com relação ao seu saber, e coloca, então, para eles o que continha a sua pregação. Paulo foi, por várias vezes, questionado o seu apostolado. Ele, nessa carta aos Coríntios, fala muito acerca dos dons espirituais, ensina a igreja com relação aos problemas que eles tinham na sua conduta cristã. Então, Paulo, nessa carta, ele fala muito a respeito da espiritualidade, e nesse capítulo 2 e no 3 também, ele fala a respeito do caráter da pregação. Então, eu creio que, para mim e para você, quando você deseja pregar a alguém, você deve tomar conhecimento disso, de tudo isso que Paulo coloca aqui. O que deve conter uma pregação genuína. Paulo, então, nos ensina o que ele fazia. Veja comigo nos versículos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Então, Paulo já coloca de cara para eles que quando ele foi pregar a essa cidade tão cheia de conhecimento, ele foi ter com eles, anunciando o testemunho e fazendo questão de fazê-lo sem ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não era necessário para Paulo demonstrar qualquer tipo de eloquência, de desenvoltura, mas ele diz de cara: eu fui anunciar a vocês o testemunho de Deus, porque decidi nada saber entre vós. Ou seja, eu fiz questão de que vocês não soubessem de nada além de Cristo, Jesus Cristo, e este crucificado. Então, a nossa missão, Paulo diz que a nossa missão é pregar o Evangelho. O conteúdo de uma mensagem cristã, de uma pregação, deve remeter às boas novas, deve apontar para Cristo. É claro que você pode pregar a respeito de doutrina dos apóstolos, mas uma doutrina baseada nos ensinamentos de Cristo. Você pode pregar sobre o Antigo Testamento, mas são livros que apontam para Jesus Cristo. Então, qualquer que seja o conteúdo da sua pregação, ela deve apontar para Cristo. A nossa missão, como eu disse, não é só minha, não é do pastor Maurício, não é dos diáconos, não é do pastor Paulo, é de todos nós. Você está incluído aí também. Você tem a missão de pregar o Evangelho. E, na verdade, a missão não é somente para pregar, é algo muito maior e mais amplo. Veja um pouquinho antes, em Atos, capítulo 1, versículo 8, o que diz Jesus à igreja. Atos 1:8, um versículo bastante conhecido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, na verdade, não é só pregar, é ser testemunha. Essa palavra que Jesus usa aqui no grego, no original, é martus. Lembra a você alguma coisa a palavra martus? Testemunhas aqui remete a martírio, mártir. O significado dessa palavra é aqueles que, por seu exemplo, provaram a força e genuinidade de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta.
E aí, está preparado? Você se enquadra nesse martus ou você só quer pregar o Evangelho? Porque a mensagem, a missão é mais ampla, é ser testemunha e é, inclusive com o seu exemplo, provar a sua genuidade, a genuinidade da sua fé por morrer, sofrer morte violenta. Quando a gente fala isso, a pessoa, mas morrer é difícil, vamos só pregar o Evangelho, morrer pelo Evangelho não, vamos só pregar. Mas, quando Paulo diz isso a eles, o sentido era esse mesmo. Era ele ser um mártir, era ele se colocar à disposição, fazer tudo o que fosse preciso para que Jesus Cristo fosse pregado. Então ele, embora fosse capaz, ele não usou de sabedoria humana. Paulo não usou de eloquência, Paulo não usou de nenhum recurso humano para trazer a mensagem aos de Corinto. Ele resolveu não falar nada a eles, a não ser de Jesus e este crucificado. Vejam como Paulo chama a atenção a Jesus Cristo e este crucificado. Muitos querem falar de Jesus, mas não querem falar na cruz. Muitos falam de Jesus como um menino que nasceu na manjedoura, ou muitos agora decidem falar de Jesus como se ele fosse um gênio da lâmpada e atendesse os seus desejos, e que se você fosse a ele, estaria tudo resolvido. Mas e a cruz? E este crucificado? E a mensagem da salvação? E dizer que é necessário o arrependimento? Então, Paulo, quando foi a Corinto, decidiu nada falar a eles, a não ser um Jesus Cristo mais crucificado. Ou seja, remetendo à necessidade de arrependimento e de salvação. Irmãos, a primeira mensagem, a primeira coisa que nós aprendemos é: abstenha-se de falar de conhecimento humano quando for pregar. O seu conhecimento humano, na hora de uma pregação, ele não se sobrepõe à mensagem da cruz. Ele é um acessório, algo que você pode utilizar para pregar a mensagem, se for necessário, se for útil, lance mão do seu conhecimento humano, mas faça como Paulo, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eles lá naquela época tinham filósofos eloquentes. Irmão, o que tem de gente com uma boa lábia na boca não está no gibi. Estão por aí arrebanhando multidões, ganhando rios de dinheiro, porque tem uma boa lábia, tem ostentação de linguagem, demonstram uma sabedoria, mas, e aí? Estão pregando a Cristo e este crucificado? Preste atenção naquilo que você tem ouvido, observe as pregações que existem por aí e preste atenção na pregação que você irá fazer, porque você deve pregar o Evangelho. E se você decidir colocar seu conhecimento humano na frente da mensagem de Cristo crucificado, aí você joga tudo por terra. O seu conhecimento humano é apenas um acessório. Hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem, pastor Paulo falou sobre Gênesis, em que Jacó chama os seus filhos já nos seus últimos dias, e chama Rúben, o primogênito, e diz a ele: Rúben, você é altivo, você é excelente, você é forte, mas você profanou o meu leito. E nós ouvimos essa manhã que, se Deus nos considera como profanadores do seu leito, nós não temos parte na herança. E quando você decide, na pregação, colocar o seu conhecimento, ou a sua eloquência, ou ostentação de linguagem, ou de sabedoria, você está profanando, você está tornando impuro aquilo que é santo, você está se apropriando de um momento que não deveria ser você quem estaria falando.
não é a sua mente, como nós louvamos aqui, Espírito Santo, eu me rendo. Não foi assim que louvamos aqui? Eu me rendo ao teu agir. É o Espírito Santo quem conduz e quem comanda, é Ele quem dirige. Então, abstenha-se de falar do seu conhecimento humano quando você for pregar o Evangelho, porque quando o Espírito Santo está agindo, você então, profanando, você vem com a sua ideia brilhante, você decide dar aquela sua ajuda, né? E vem com o seu conhecimento humano, achando que você é mais capaz do que o Espírito Santo em conduzir aquele momento. E não é assim, irmãos. Então, abstenha-se de falar de conhecimento quando for pregar. Amém? Segundo, versículos 3 a 5. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Olhando esses versículos fora do contexto, alguém pode pensar que o apóstolo Paulo era um coitadinho, né? Coitado, pastor Paulo não. O apóstolo Paulo era fraco, tímido, sem instrução, não é? Porque ele foi em fraqueza, em temor, grande tremor. O próprio pastor Paulo, hoje pela manhã, comentou, eu estou aqui, estou nervoso. Irmãos, estar aqui pregando a palavra de Deus é, de fato, em fraqueza, porque eu aqui não posso achar que o meu conhecimento prevalece. Eu venho aqui totalmente fraco, eu procuro me diminuir, porque é a melhor maneira do Espírito Santo tomar conta da situação. Quando você decide se enfraquecer, é a melhor hora, mas quando você se decide por altivez, ele não atua. Então, de fato, Paulo ia em fraqueza, em temor, sim, respeito, reverência a Deus, tudo que nós iremos transmitir, e grande tremor. O tremor é real, tá? É literal. Se você vier aqui, as minhas pernas tremem. Esse momento é um momento, de fato, de grande tremor. Mas Paulo também passava por isso, e alguém pode pensar que, nesse momento, Paulo era fraco, tímido, sem instrução. Ao contrário do que se pensa hoje, uma pregação genuína não tem a participação da persuasão humana. Versículo 4 diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, na nossa mensagem, o conteúdo da sua pregação e da minha, ela não deve ter persuasão humana. Ela não deve ter nada que eu possa te convencer por causa da minha sabedoria, da minha palavra, da minha eloquência. Não, nada disso. Paulo, muito ao contrário do que se pensa hoje, que usam desse artifício humano. Quanto mais eloquente, mais convincente o cara for, é ele. É ele quem vai pregar, é ele quem vai levar a mensagem, porque ele vai arrebanhar multidões, a igreja vai crescer, vamos arrecadar. Então, Paulo não tinha esse pensamento, mas é o poder do Espírito Santo que Paulo coloca aqui em demonstração do Espírito e de poder. Então, era em poder do Espírito Santo, através de sua boca. Isso era o diferencial. Hoje nós vemos muitas pessoas com muito conhecimento, muita persuasão, muita eloquência, mas poder, demonstração do Espírito e de poder, está muito fraco, irmão. Há uma carência enorme. As pessoas não estão mais conseguindo demonstrar isso, porque não é possível. A eloquência humana
não substitui o Espírito Santo. Você também ouviu hoje pela manhã uma menção a uns pregadores que agora você ouve as mensagens e diz: esse cara acabou, não é? Aquele cara que está com os caquinhos colados, não é mais a mesma coisa. Ele não foi feito um vaso novo, ele não permitiu que Deus o quebrasse e o fizesse de novo. Não, ele mesmo se recuperou, ele usou lá o seu super bonder, se recompôs, mas não é mais aquele cristal puro. Então, amados, não há mais a demonstração do Espírito Santo. Vários pregadores, vocês observam antigamente e olham para umas pregações hoje e veem que há total ausência de Espírito. Paulo, então, ele usava não persuasão humana, mas demonstração do Espírito e de poder. E não é necessária linguagem persuasiva de sabedoria, é? Não é necessária. Veja um exemplo, lá voltando ao livro de Atos, Atos capítulo 19, vamos ler do versículo 1 ao 6, uma passagem que eu gosto muito, já mencionei ela outras vezes aqui na igreja. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 6, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então, o que é necessário? O poder do Espírito Santo agindo através da sua boca. Isso é o diferencial. Não é a sua persuasão que convence alguém, mas é o poder do Espírito Santo que vai atingir, vai em cheio ao coração do ouvinte. E ali sim, naquele coração, ele vai convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Mas sem receber o Espírito Santo, sem o auxílio do Espírito Santo, nós somos inócuos. Eu não sirvo para nada aqui em cima, se não tiver o Espírito Santo comigo. Então não dá, irmãos, para uma pregação sem o poder do Espírito Santo, sem uma demonstração de Espírito e de poder. E aí as pessoas confundem, acham que então nós temos que enganar o povo, vamos fingir que há demonstração de Espírito, né? E aí começam as palhaçadas, começam as invencionices, as pessoas começam a querer praticar coisas para demonstrar que não, olha, aqui há o poder do Espírito Santo. Não, não é esse poder do Espírito Santo que Paulo usava. Não era essa a demonstração. É uma palavra que, quando é dita, ela vai como uma flecha ao seu coração e te impacta. Isso sim é uma mensagem, uma pregação com conteúdo. Então, ela deve ter o Espírito Santo e o alicerce tem que ser Jesus. Veja, Atos também, capítulo 4, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, irmãos, se você deseja uma pregação com conteúdo, as pessoas precisam perceber em você: esse cara teve um encontro com Jesus.
Porque Paulo e João, quando Pedro e João falaram perante o Sinédrio, eles imediatamente perceberam como é possível homens como esses, iletrados e incultos, terem essa intrepidez ao falarem. Com certeza, eles estiveram com Jesus. Então, quem teve um genuíno encontro com Jesus, quando vai pregar a palavra, ela é intrépida e impacta os outros. E os outros reconhecem, esse cara teve um encontro com Jesus. Ao contrário de uma pregação eloquente, simplesmente vazia, não há aquele arder no coração que é produzido pelo Espírito Santo. Não é pela minha palavra, não é pela minha sabedoria. Então, irmãos, tem muita gente demonstrando sabedoria secular, mas poder de Deus, muito pouco. Agora, quando nós tivemos aquela época de eleições, eu percebia muito embates entre irmãos no Facebook, né? Um queria os 50, o outro queria o 10. E, nossa, eu fiquei maravilhado, como tem irmãos politizados. Fiquei maravilhado. Falei, nossa, o futuro da nação está garantido. Mas o futuro da igreja? Porque você vê muita gente politizada, sabedoria secular. Mas cadê essa empolgação toda na hora de vir orar aqui terça-feira? Eu não vejo esses irmãos aqui de joelho dobrado, buscando a eloquência do Espírito Santo, buscando o poder do Espírito Santo. Eu gostaria que as pessoas com a mesma vontade e energia discutissem a respeito de doutrina, viessem falar e trocassem ideias. Não, eu acho que, nossa, a escatologia o pré-milenismo, a milenismo, nossa, mas você não vê isso aqui dentro. Você não vê isso aí fora. Então, há muita sabedoria secular, mas demonstração de poder de Deus, nada, muito pouco. Então, a pregação, ela não deve ter nada a não ser o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo conduzir a sua pregação. Deixa que ele te leve, que ele te conduza. Não tente com a sua sabedoria, com a sua brilhante ideia, psicologizar o Evangelho. Não, agora eu vou entrar com a minha brilhante ideia, agora eu vou botar algo novo, né? Algum conceito humano. Não entra com a sua cabeça. Deixa a sua cabeça como um acessório. Deixa o que você conhece como um acessório. Deixa o Espírito Santo conduzir a pregação. Não se meta nessa parte. Coloque-se de lado. Que você diminua e que ele cresça. E que somente a palavra de Deus seja pregada. Deixa a sabedoria secular para o momento certo. Veja o que diz lá o capítulo 2, que nós estávamos lendo, de 1 aos Coríntios. Voltando lá, 1 aos Coríntios, capítulo 2, agora do versículo 6 ao 8. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, minha sabedoria secular numa pregação é reduzida a nada. Você viu o que Paulo disse aqui? Porque a sabedoria dos poderosos dessa época se reduz a nada. Exatamente nada. Então, a sua sabedoria secular numa pregação não serve para nada. Deixa ela para quando você for falar sobre esse tema. Nós temos aqui irmãos que são advogados. Caberia aqui numa mensagem, numa pregação, começar a falar sobre leis, sobre decretos, e isso, aquilo outro. Ou eu, que também tenho a minha área secular, eu começo a falar, pastor Maurício,
entende de informática, ele começa a falar aqui desse sistema operacional, aquele outro. Nada disso aqui serve. Aqui em cima, e quando você estiver pregando, sua sabedoria secular se reduz a nada. Demonstra ela no Enem. Não está aí o Enem chegando? Ou você é daqueles que chega no Enem, aí a pessoa troca. Quando vai pregar, quer usar sabedoria secular. Quando chega no Enem, Senhor Jesus, prova do Enem, estás repreendida, eu determino, decreto que estás exterminada. Vem, aí tu pega a prova, pisa em cima dela, né? Não, demonstra isso ali, na hora do Enem, na hora que você precisar, na hora que você, de fato, na sua profissão, necessitar do seu conhecimento secular, deixa para esse momento, mas durante uma pregação, deixa ela de lado. A sabedoria de Deus tem maior aproveitamento entre os experimentados. Quando Paulo diz aqui que expomos sabedoria entre os experimentados, ele está falando dos crentes maduros. Somente eles têm a revelação pelo Espírito Santo. Veja o versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito investiga tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Então a sabedoria de Deus, ela tem mais aproveitamento entre os experimentados. Nós, os cristãos, nós aproveitamos a revelação do Espírito Santo, porque nos é dada, como nós lemos aqui, nenhum deles conheceu, eles não conhecem, nem poderiam conhecer, porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, somente nós, os cristãos, temos um maior aproveitamento do ensino na pregação. Eu espero que você tome posse e se lembre dessa palavra. Porque se você é um experimentado e você, no momento da pregação, não aproveita e não cresce e não tem esse maior aproveitamento, você está perdendo o seu tempo. Então, você que é um crente experimentado, não é daqueles, como Paulo diz mais à frente, que não pode ter um alimento sólido ainda, porque está no começo, né? Se você não é, você ainda carece de crescimento para que você tenha mais revelação de Deus. Então, numa pregação, nós temos coisas maravilhosas para ouvir. Numa mensagem que você vai preparar para alguém, quando você vai pregar, Deus tem coisas maravilhosas para falar e você tem coisas maravilhosas para ouvir. Amém? Veja o que diz o versículo 9. Quem tem a Almeida corrigida fiel, revista e corrigida, perdão. Nós aqui na revista atualizada diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem tem a Almeida revista e corrigida, diz assim, mas o ouvido não ouviu, não é assim? Quem tem? As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, coisas que o olho não viu. O que diz Hebreus 11? A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção do quê? Dos fatos que não se veem. Se o olho não viu, a pregação tem que gerar fé no seu coração. Então, uma mensagem genuína, com conteúdo, ela produz em nós, e nós vemos algo que nunca vimos. Se uma mensagem me mostra coisas que eu já vi, isso não é fé. Coisas que eu não vi ainda, isso é o que Deus tem preparado para os que o amam. Então a sua mensagem não é para mostrar algo secular
que você de uma vez ou outra já viu. Não é isso. A pregação tem que produzir fé no seu coração, porque o seu olho não viu o que Deus tem preparado para você. Então, a pregação com conteúdo produz fé. Se o ouvido não ouviu, não estão nos livros de ciências, das humanas, biológicas ou exatas, porque tudo isso você ouve em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você quiser ouvir, você vai ouvir. Mas se o seu ouvido não ouviu, é de Deus. Coisas que Deus tem preparado para você não estão nas ciências, não estão nas humanas, nas biológicas, nas ciências exatas. Você não vai encontrar isso aí. Você não vai encontrar num psicólogo. Aquelas pessoas que tentam, colocar psicologia no meio, técnicas de psicologia. Se você ouvir essa baboseira, não é de Deus. Porque Deus não precisa lançar mão de psicologia, embora Ele a tenha criado, mas as coisas que Ele tem para os que o amam, o que diz, não ouviram os ouvidos. Então, nada do que tem em livros seculares, irmãos, é necessário num conteúdo de uma pregação. Porque o Espírito Santo vai fazer você ouvir coisas que você não conhece. Isso é que tem que ser produzido numa mensagem. E se também jamais subiu ao coração humano, nós ouvimos coisas que partem do nosso coração, não é? Você já ouviu os pregadores ou nas igrejas dizerem assim, Deus está falando ao meu coração, estou sentindo aqui no coração que é para isso, o irmão aquilo outro. Se você ouvir algo que parte do seu coração, ele é enganoso. Então, o que Deus tem preparado para os que o amam, jamais subiu ao coração humano. Isso é o que tem que produzir uma pregação genuína, com conteúdo guiado pelo Espírito Santo. Então, quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, se não penetrou, irmão, não é humano. Então, nada que você possa usar de humanismo, de psicologia, de qualquer outra área, nada disso vai surtir o efeito numa pregação. Mas Deus tem preparado para aqueles que o amam coisas que não estão disponíveis por aí, porque são tesouros, irmãos. Tesouros não se encontram em qualquer livro. Se você buscar no Google, não vai aparecer um tesouro de Deus para você. Não vai aparecer fé no seu coração, porque a fé vem através do quê? Da pregação, da palavra de Deus. É a pregação da palavra genuína, dessa mensagem que Paulo coloca aos de Corinto, uma mensagem com conteúdo, e ele faz questão de dizer, eu fiz questão, porque a sabedoria desse século, a dos poderosos dessa época, se reduz a nada. E o conhecimento humano, irmãos, duplica ou triplica a cada 5 anos. A quantidade de informação que o ser humano produz hoje é incrível, mas Paulo diz, se reduz a nada na hora de você pregar a palavra de Deus. Então, são ensinamentos que Paulo coloca para nós, que nós devemos prestar atenção. O que deve conter a sua pregação? Quando você for pregar a alguém. Nas pregações, o Espírito Santo deseja revelar. Veja o que diz o versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, na mensagem, quer revelar algo a você. Porque as coisas que você conhece, com a sua mente, você entende as suas coisas humanas. E a psicologia e a psiquiatria, com a mente humana, ela procura entender os pensamentos, os sentimentos, as emoções
dos outros, mas no entendimento humano, mas não as de Deus. Nas pregações, o Espírito Santo deseja revelar coisas que ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Então, não é necessário de nada humano, coisas humanas que você entende, numa pregação genuína, não servem para nada, mas através do Espírito, como eu disse, há revelações de Deus. Versículo 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O cristão, Paulo diz, se não me engano, nessa mesma carta, no capítulo 6, ele diz que quando o homem se converte, o seu espírito se une ao Espírito de Deus e se tornam uma coisa só. Então há um elo, há um meio de comunicação, e através desse Espírito, Deus então comunica algo a vocês, nas pregações que Ele deseja revelar. Uma pregação nunca é igual para todo mundo, irmão. A mensagem hoje pela manhã impactou todos de maneira diferente. A mim de uma forma, a você de outra, porque a palavra tem esse poder de revelar coisas diferentes, de nos mostrar coisas diferentes, mas através do mesmo Espírito, porque Ele é o mesmo que está em todos nós. E não há confusão. Ué, mas se comunica coisas diferentes, é uma balbúrdia. Não, não há confusão. A Bíblia é prova disso. Homens inspirados pelo Espírito Santo, em épocas diferentes, de culturas diferentes, não há contradição. Então o Espírito Santo revela ao seu coração coisas que só Ele deseja revelar. E o seu espírito humano pode conhecer as coisas do seu espírito, as suas. Você mesmo conhecer as suas. E você estudando até consegue conhecer algo da mente do outro, os problemas do outro. Você consegue até de uma certa forma, com uma certa técnica, aconselhar, né, dar um direcionamento, terapia, isso tudo. O seu espírito consegue, mas revelações do Espírito de Deus somente com o Espírito Santo, porque as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito Santo. Então, irmãos, revelações que são espirituais são as reveladas pelo Espírito. Versículos 13 e 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Veja, não psicologia, não psiquiatria, nada disso. Nada disso. Paulo diz, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa é a explicação de por que as pessoas vão ao psicólogo, e ele dá o aconselhamento, ela entende, e acata. Porque não são do Espírito de Deus. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, não é? Mas as coisas de Deus, do Espírito Santo, têm que ser discernidas, entendidas espiritualmente. Então, o homem natural não aceitará as coisas do Espírito de Deus. Somente o homem que o possui. Se você possui o Espírito Santo em você, você vai entender as revelações dele, a sua maneira, no seu particular com ele. Deus vai falar com você de uma maneira especial, cada vez que você ouvir uma pregação genuína. E você também, ao pregar a alguém, pense também que quando você falar, você não fale em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas em sabedoria de Deus. Deus diz que a sabedoria está disponível, basta que você
a peça. É claro que a sabedoria a respeito das coisas de Deus é necessário que você busque. Deus não vai abrir a sua cabeça do nada, só você orando, sem abrir a Bíblia. Deus não vai colocar esse conhecimento em você. É lógico que tem que ter a sua dedicação, você tem que ter ser proativo, ler a palavra, buscar, meditar, ter a sua intimidade com Deus, seus momentos de oração, ou seja, o que nós falamos, buscar o poder do Espírito Santo. Mas Deus fala com você de uma maneira especial. Tem que ter a sua busca, tem que ter o seu envolvimento. Porque nos ouvintes, irmãos, sempre irá haver dois tipos: o natural e o espiritual. É necessário, certo, que numa comunicação haja o que fala e o que ouve. Tem que ter o emissor e o receptor. Se não houvesse ninguém aqui, eu estaria falando para as cadeiras, mas eu estou falando e você está recebendo. Então há sempre nos ouvintes dois tipos: o natural, que quer a sua eloquência e a sua oratória. O natural é aquele que quer ouvir o cara que fala bem, aquele que tem o poder da palavra, a eloquência, né? E tem o espiritual, o que entende através do Espírito. Sempre haverá esses dois tipos dos ouvintes. Não tente, então, instruir o Espírito Santo. Veja o que diz o versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem pode instruir o Senhor? Quem conheceu a sua mente que o possa ensinar? Se não há, irmãos, é o Espírito Santo que tem que agir. É Ele que tem que falar, é Ele que tem que conduzir. E eu o que faço? Me coloco nas mãos dEle. Me uso, sou um usado, sou um instrumento. Eu me rendo, eu abro mão do meu conhecimento humano, que aqui não tem valor nenhum. Eu não tenho nada para te dizer. Mas, se Deus, por misericórdia, me usar, eu tenho certeza que você, sendo um ouvinte espiritual, vai entender as coisas espirituais. E você, então, será edificado, como Paulo tanto disse à igreja em Coríntios, que eles, então, careciam de entender que era necessário que a eloquência, o conhecimento humano, tudo isso Deus não necessita. Esses instrumentos não são necessários para Deus. Até mesmo, irmãos, a palavra diz que se ninguém falar, as pedras clamarão. Deus usa as pedras, Deus usa os animais. Ele não precisa de nós, mas por graça e misericórdia, Ele nos usa. Então, se Ele te usar, apenas não atrapalhe a pregação da palavra. Amém? Deixa o Espírito Santo conduzir esse momento. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela Tua bendita palavra. Obrigado, meu Deus, porque nós entendemos a necessidade de nos reduzirmos a nada quando o Senhor deseja operar. Nós entendemos, ó Deus, que somos usados pelo Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, que escolheu usar pessoas imperfeitas para a pregação do Evangelho. Decidiu usar a nós, que temos culturas diferentes, conhecimentos e convicções diferentes, mas pela sua infinita misericórdia, resolveu usar a nós. Meu Deus, e nós então entendemos que é o Senhor que quer falar. Nós devemos nos calar. Não nos calar no sentido de abrir a boca para pregar, como Paulo mesmo disse. Fiz questão de que vocês conhecessem tudo a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Não outra coisa,
não qualquer outro conhecimento humano, embora nós tenhamos, alguns de nós têm conhecimento em algumas áreas, mas nós aqui nesse momento nos reduzimos a nada nas tuas mãos e entendemos que o caráter da pregação genuína é aquela em que o pregador se reduz a nada, vem aqui em fraqueza, em temor e em tremor, para que o Espírito Santo conduza, que nós então não servamos de tropeço, que nós não atrapalhemos o agir do Espírito Santo, que Ele tome conta da nossa boca, que Ele nos dê e nos inspire para falar aquilo que Ele deseja, que a nossa mente não queira se intrometer e impedir o agir do Espírito Santo, que nós possamos entender essa mensagem. Ela serve tanto para mim quanto para meus irmãos, Deus. Que nós comecemos a buscar pregações em que exaltam o Senhor e nos diminuem. Que o Senhor seja louvado e exaltado em todo o tempo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.